aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre o processo de instalação do QGIS. Nós veremos hoje como instalar o QGIS em uma distribuição Linux. Mais especificamente, a gente vai fazer aqui a instalação dele no Linux Mint 19.3, que é uma distribuição Linux que é derivada do Ubuntu, que por sua vez é derivado do Debian. Então, esse procedimento que a gente vai ver aqui, ele serve tanto para as distribuições do Linux Mint, como para as distribuições do Ubuntu e também as distribuições do Debian. Então, aqui na página do QGIS, nós vamos clicar aqui em Download Now, e aqui, como eu já estou na distribuição Linux, ele vai me mostrar automaticamente aqui as opções de download, entre aspas, para o Linux, certo? Por que download entre aspas? Porque na verdade, se você clicar em cada distribuição dessa aqui, vamos clicar na Debian Ubuntu, que é que a gente vai fazer. Então, quando eu clico aqui, eu tenho na verdade um roteiro de procedimentos que a gente deve executar para efetuar a instalação na distribuição. Ele está mostrando para a gente qual é a distribuição que está sendo baseada, né, o Debian Ubuntu, e aqui algumas orientações. Então, basta seguir esse roteiro aqui, você já consegue fazer a instalação. Essa é a única forma de instalar o QGIS no Linux? Não. Essa é uma forma onde você consegue escolher qual o tipo de versão você vai instalar. Não está muito claro como funciona essa questão das versões do QGIS. Tem esse vídeo aqui no canal que eu mostrei a instalação no Windows, mas antes disso eu falei um pouco sobre as versões do QGIS, né? A gente tem a versão LR, a versão LTR e a versão de desenvolvimento. Então aqui, através desse roteiro, eu consigo escolher qual versão que eu quero instalar o QGIS. Então essa é uma forma da gente fazer a instalação, que é a que a gente vai ver hoje. Uma outra forma da gente instalar o QGIS, que é uma forma até bem mais simples e mais rápida, porém eu não tenho essa liberdade de escolher qual versão vai ser instalada, é através do gerenciador de aplicativos do Linux Mint. No Ubuntu também tem um gerenciador de aplicativos. Normalmente as distribuições de Linux têm seus próprios gerenciadores de aplicativos. Então você vem aqui em administração, gerenciador de aplicativo, e aqui no gerenciador de aplicativos, se você digitar QGIS, ele vai mostrar aqui as opções de download que a gente tem para o QGIS, e aí qual é a diferença de eu instalar por aqui ou instalar seguindo os roteiros aqui embaixo. A diferença é que nem sempre no gerenciador de aplicativos a gente terá aqui disponível a versão LTR do QGIS, certo? E aí o que é a versão LTR? A versão LTR é a versão mais estável do software, certo? Então, se você já faz um uso mais profissional da aplicação, então é interessante trabalhar sempre com as versões estáveis, com as versões LTR. Então, no momento, a versão LTR mais atual é a 3.16, a Hanover. Então, aqui na loja de aplicativos, por exemplo, eu tenho a LTR, mas ainda é a 3.10, certo? E aí, provavelmente, ele pode atualizar ou para 3.16 e também para 3.18. Então, ela não fica constantemente aqui, sempre, a versão LTR disponível, certo? Então, a gente tem um pouco essa... não seria um problema, mas se você quer instalar, quer trabalhar sempre com aquela versão, no caso as LTRs, que a gente tem um período mais longo aí de atualizações, então pode ser que ela não esteja disponível no momento, ou esteja disponível uma versão mais antiga, como a gente viu aqui, está disponível agora a 3.10. Então essa é uma forma da gente proceder com a instalação do QGIS, né, através do gerenciador de aplicativos. Quando a gente executa a instalação através da página do QGIS.org, como eu falei, eu posso escolher qual a versão que eu vou instalar e aí eu vou adicionar os repositórios e depois fazer todo o procedimento de instalação. Então aqui ó, eu posso instalar a 3.18, que é a versão mais atual, porém não é a versão mais estável, né? É uma versão, a versão Latest Release, que apesar dela ser atual, ela sofre atualizações e correções mais constantes, então ela acaba sendo uma versão um pouco menos estável, né? Ela acaba sendo uma versão mais instável. Então, eu posso escolher entre a 3.18. O fato dela ser instável não significa dizer que ela é uma versão ruim, não é isso, mas ela está em constante processo de correção e de atualização. Posso escolher aqui entre a 3.16, que é a atual LTR, né, que é a versão mais estável do software, e por último eu posso escolher aqui entre as versões de desenvolvimento, que já está na 3.19.
certo? Que também é uma versão instável do software, porque ela também está em processo de, como o próprio nome diz, em processo de desenvolvimento. Então a gente tem essa liberdade maior de escolher as 3 versões. Então eu tenho aqui as versões, eu tenho aqui os repositórios, e o passo seguinte é a gente instalar os repositórios. No caso das versões do Linux Mint, como elas são baseadas no Ubuntu, eu tenho que saber qual é a versão do Ubuntu que serve de base para a minha versão do Mint, certo? Porque a gente vai precisar especificar isso na hora de definir o repositório, certo? Então eu já peguei aqui esse roteiro e transcrevi aqui para um bloco de notas para facilitar, né, só um pouco, para ficar um pouco mais didático para a gente executar aqui o passo a passo. Então eu tenho aqui primeiro os repositórios, nós vamos adicionar os repositórios do QGIS na base do Linux Mint. Eu tenho aqui a chave do QGIS, então eu tenho um processo de importação e depois eu vou adicionar essa chave à base de informações do Linux Mint. E por último a gente executa a instalação que está aqui, basta seguir. Então nosso primeiro passo é adicionar os repositórios. Então uma forma mais simplificada de adicionar os repositórios, você pode vir aqui no menu e a gente vai aqui em administração e vamos aqui no fontes de aplicativos. Ele vai pedir a senha, aí você coloca a sua senha. Quando ele abrir aqui fontes de aplicativos, nós temos aqui essas opções. A gente tem os repositórios oficiais do QGIS, do Linux Mint, temos os PPAs adicionados e aí a gente vai adicionar os repositórios do QGIS. Então a gente vem aqui em repositórios adicionais e vamos clicar aqui em adicionar, certo? Ele vai abrir essa tela aqui. Então a gente volta, no caso você pode voltar na página do QGIS ou a gente volta, eu vou voltar aqui no meu rascunho, e vou copiar a primeira linha do repositório, certo? E aqui vem o que eu falei. Aqui está o endereço do repositório, certo? Que é o endereço geral desse repositório na base do QGIS. E aqui eu estou informando qual é a versão do Ubuntu que serviu de referência para o Linux Mint. Ou se eu estivesse instalando diretamente no Ubuntu, no Bionic, eu iria colocar aqui o Bionic também, né? Que é o codinome dele. Como o Bionic serviu de base para o Linux Mint, a gente mantém aqui Bionic. Então eu vou copiar toda essa linha aqui, deb, https, até o final aqui, Bionic main, e vou adicionar aqui no meu repositório, certo? Ok. Quando a gente dá o ok aqui, ele vai pedir para atualizar o cache do apt. Então você dá um ok, ele vai fazer esse processo de atualização. Ele atualizou, agora a gente vai adicionar a segunda linha do repositório. Da mesma forma, eu venho aqui agora, vou copiar a linha deb src, venho aqui em adicionar, ele já colou aqui automaticamente, deb src, o mesmo endereço que está aqui, a gente dá ok. Pronto. Da mesma forma, ele pede para atualizar, a gente dá um ok e espera o processo de atualização. Pronto. Adicionado aqui os 2 repositórios, a gente pode fechar aqui. Eu posso fazer a adição, a importação e a adição da chave por aqui, certo? Também pela fonte dos aplicativos. Eu particularmente prefiro fazer essa etapa aqui pelo terminal. Então eu vou fechar aqui e mostrar para vocês como é que a gente faz isso no terminal. Fechei. Vou abrir aqui o terminal, vou pôr ele aqui. É o mesmo processo, como a gente é só copia a linha de comando. No caso aqui a gente vai primeiro fazer a importação da chave. Copio a linha de comando, colo. Para eu colar aqui, eu posso botão direito colar, ou pelo teclado eu posso Ctrl Shift V e aí ele vai colar. Dou um Enter, ele vai carregar aqui, pronto, as chaves foram importadas. Então a gente agora roda o GPG. Venho aqui, copio, vamos aqui de novo colar, Enter, pronto, ele saiu essa resposta aqui. Tudo isso está lá na página, não tem, eu copiei para cá só para ficar mais legível. Mas, por exemplo, cada etapa dessa aqui, essa resposta, você pode voltar aqui na página e conferir aqui se a resposta do comando foi a mesma, certo? Que aí está tudo ok. Então, vou minimizar aqui. Pronto, já importei a chave, agora a gente vai adicionar essa chave. Então a gente copia aqui agora essa linha de baixo, toda ela aqui,
e vamos colar. O Enter, ele vai pedir a senha, você digita a senha do seu usuário, a senha do root. Pronto, feito aqui. Agora a gente roda esse sudo chmod aqui para fazer uma alteração nas permissões. Finalizamos aqui essa etapa. Então nós primeiro adicionamos os repositórios, em seguida importamos e adicionamos a chave do software. Finalizado aqui, a gente pode voltar lá para a página do QGIS, que essa última etapa eu não coloquei aqui no arquivo de texto. Então a gente volta aqui, observando aqui como está o roteiro na página, é o seguinte: a gente adiciona os repositórios, primeira parte, adicionamos os repositórios, e depois ele já orienta que a gente faça a instalação do QGIS. E caso apareça alguma mensagem de erro após a instalação, aí sim a gente vai e adiciona a chave. Normalmente eu deixo a etapa de instalação por último. Eu adiciono os repositórios e depois eu já adiciono as chaves para evitar qualquer tipo de erro. Então, a gente adiciona o repositório, adicionamos as chaves, importamos e depois adicionamos a chave, e aí a gente volta aqui para realizar a instalação. Então a gente volta lá para o terminal. Então aqui no terminal, como a gente acabou de executar essas operações, eu vou atualizar o cache do apt. Então vamos aqui sudo apt update. Ele vai começar a atualização. Pronto, ele finalizou aqui a atualização do apt. Deixa eu ajeitar essas telas aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Então já fizemos essa etapa aqui de atualização, agora basta a gente copiar, ou pode digitar também essa linha de comando onde eu vou instalar o QGIS e as ferramentas do GRASS, certo? Então vamos copiar toda essa linha aqui, vamos voltar aqui no nosso terminal. Então sudo apt install QGIS, espaço QGIS, plugin, GRASS. Então estou instalando aqui o QGIS Desktop, mais as ferramentas do GRASS. É basicamente o que a gente faz no Windows, né? Quando a gente instala lá no Windows, que você vai no menu iniciar para abrir o software, vai aparecer lá QGIS Desktop e QGIS Desktop com o GRASS. No caso aqui do Linux, como a gente faz a instalação dos dois, porém a gente só vai ter a opção direta do QGIS Desktop, que já vai abrir carregando as ferramentas do GRASS. Então eu posso dar um Enter aqui, ele vai mostrar os pacotes que serão instalados, né? Pede para você confirmar, você dá um sim e aguarda a instalação desse primeiro pacote. Finalizada aqui a instalação dos módulos principais do QGIS, a gente pode fechar aqui o terminal. Vamos minimizar aqui e agora é só abrir o software. Ao instalarmos ele aqui no Linux Mint, ele vai criar um novo grupo aqui, ó, educativo. E aí aqui dentro desse educativo a gente vai ter o QGIS Desktop e o GRASS-GIS 7. Então vamos clicar aqui no QGIS Desktop. Pronto, ele abriu aqui o QGIS. Como a gente não teve nenhuma mensagem de erro na instalação, então ocorreu tudo ok. Está aqui o QGIS aberto e funcionando. Então a gente fica por aqui. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se você não é inscrito ou inscrita ainda no canal, não perca mais tempo. Já clica aqui no botão de inscrever-se e aproveita também, ative o sininho, né? Ative as notificações, para que sempre que a gente postar um conteúdo novo aqui, você ser notificado e aí continuar acompanhando as nossas atualizações. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.